A diferença entre o verdadeiro cristão e o hipócrita. Como você pode dizer que você é um crente genuíno ou um falso professo? Um dos melhores livros que descrevem a verdadeira natureza da conversão é O Grande Interesse do Cristão, por William Guthrie. Um grande teólogo puritano, John Owen, não só recomendou, mas disse o seguinte sobre o livro: penso que o autor é um dos maiores teólogos que já escreveu. Esse livro é meu manual e eu o carrego junto ao meu Novo Testamento em grego. Eles estão sempre comigo. Eu já escrevi muitos livros, mas existe mais teologia nesse do que em todos os outros. William Guthrie fala sobre a diferença entre o verdadeiro cristão e o hipócrita. Aqui estão alguns pontos onde o hipócrita pode agir como um cristão. 1. O hipócrita pode ser influenciado pelo evangelho em cada parte de seu ser. Ele pode vir a ter um grande conhecimento da verdade de Deus. Hebreus 6, versículo 4. Suas emoções em relação a Cristo podem ser fortes. Mateus 13, versículo 20. Ele pode até viver mudanças drásticas em seu homem interior, como o fariseu que orou: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros e etc. Lucas 18, versículos 11 e 12. 2. Um hipócrita pode aparentar-se como um verdadeiro cristão. Ele pode falar sobre a lei e o evangelho. Salmos 50, versículo 16. Pode abertamente confessar o seu pecado para sua própria vergonha. 1 Samuel 26, versículo 21. E pode se humilhar vestindo-se de saco. 1 Reis 21, versículo 27. Pode considerar seus deveres com cuidado e buscar segui-los com prazer. Isaías 52, versículo 2. Perseverar em tempos difíceis, dar tudo que tem a Deus e aos santos, ou entregar seu corpo para ser queimado. 1 Coríntios 13, versículo 3. 3. Um hipócrita pode experimentar muito da graça de Deus. Ele pode ter grandes convicções de pecado, como Judas tinha. Mateus 27, versículos 3 ao 5. Ele pode temer a palavra de Deus, como aconteceu com Félix. Atos 24, versículo 25. Se regozijar em receber a verdade. Mateus 13, versículo 20. E ter várias experiências e provar as dádivas pela graça de Deus. Hebreus 6, versículo 4. 4. Um hipócrita pode ter características muito similares à graça salvífica do Espírito Santo. Ele pode ter um tipo de fé, como Simão, que também creu. Atos 8, versículo 13. Mas provou ser um falso cristão. Ele pode ter um aspecto de arrependimento exterior, muito parecido com arrependimento genuíno. Malaquias 3, versículo 14. Ele pode ter um grande e poderoso temor de Deus, como Balaão teve, Números 22, versículo 18. E ele pode ter tido algum tipo de esperança, Jó 8, versículo 13. O hipócrita pode até ter um pouco de amor, como Herodes teve por João, Marcos 6, versículo 26. 5. Um hipócrita pode até ter uma grande e poderosa experiência com Deus. Ele pode ter provado o dom celestial e se tornar um participante do Espírito Santo e experimentado as virtudes do século futuro, e ainda assim não ter uma conversão genuína. Hebreus 6, versículos 4 e 5. Então, quais são as marcas de um verdadeiro cristão? Como é discernida uma conversão genuína e uma falsa conversão? Guthrie nos dá 5 marcas de um verdadeiro cristão que não é tomado pela hipocrisia. 1. O coração de um verdadeiro cristão é transformado para sempre.
No livro de Jeremias 32, versículo 39, o Senhor diz: "E lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias." Hipócritas nunca têm a sua natureza transformada. Hipócritas creem em Cristo pelos bens que Ele pode lhes dar nesse mundo, mas o coração de um verdadeiro cristão tem a satisfação total em Cristo, como seu único tesouro nessa vida e na que há de vir. 2. A mudança do verdadeiro cristão vem de um verdadeiro amor a Cristo. Hipócritas podem ter um exterior limpo para serem vistos por homens que os confundem facilmente, ou para afastá-los das consequências de seus próprios pecados. Mas o cristão verdadeiro ama Cristo e guarda seus mandamentos por amor ao seu nome, para servi-lo, para conhecê-lo e para dar glória ao seu nome. Salmos 119, versículo 6. 3. O verdadeiro cristão busca Cristo e o seu reino acima de todas as coisas. Apenas uma coisa é necessária: amizade e comunhão com Cristo. Mas isso nunca é a única coisa ou a satisfação do coração escolhida pelos hipócritas. Verdadeiros cristãos, porém, desejam essa a boa parte, a qual não lhes será tirada. Lucas 10, versículo 42. 4. Um verdadeiro cristão é submisso à justiça de Deus. Ele abandona toda a esperança nele mesmo e em sua própria justiça e descansa inteiramente na justiça de Cristo e o tem como seu único Salvador. Hipócritas não fazem isso. Romanos 10, versículo 13. Eles dependem, em algum grau, de sua própria justiça. 5. Um verdadeiro cristão tem as 3 essências do cristianismo genuíno. Primeiro, ele tem um coração quebrantado e vazio de sua própria justiça, repugnante aos seus próprios olhos. Lucas 19, versículo 10. Segundo, ele tem Jesus Cristo como seu único tesouro e sua joia que o enriquece e o satisfaz. Mateus 13, versículo 44. Terceiro, ele, sem exceção, toma sobre si todo o jugo de Cristo e se submete a toda a sua vontade santa, justa, boa e espiritual. Romanos 7, versículo 12. Um hipócrita não faz nenhuma dessas coisas.